Olá a todos! Hoje vamos falar sobre enormes problemas na linha de frente. Problemas para quem já está lá e problemas para quem não quer estar lá. Vamos lá, inscrevam-se e vamos ver o que está acontecendo por lá. Primeiro, vou mostrar um vídeo que demonstra uma maneira de sair da hospitaleira Ucrânia e ir para algum lugar inóspito, distante, sobre o qual tanto se fala, dizendo que os ucranianos passam tão mal lá. Lá eles sofrem tanto, limpam banheiros e, no geral, tudo é horrível. Entre meus conhecidos que vieram para cá, tanto com dinheiro quanto sem dinheiro, todos de alguma forma se estabeleceram bem, todos trabalham, alguns têm negócios, outros trabalham normalmente, todos têm dinheiro, mais ou menos, mas com certeza muito mais do que tinham na Ucrânia. E aqueles que ainda não vieram para cá, para o exterior, ou seja, essa maldita pátria, esses ainda não conseguiram, é isso. Aqui um dos caras, um empreendedor, está mostrando como é possível chegar aqui. E isso, aliás, não é brincadeira. Inscreva-se no canal, não se esqueça. Então, como dizem, o belo distante. Não seja cruel comigo. Para esse cara, o belo distante era a Romênia. E sim, ele foi exatamente para onde precisava. Lá não foi mobilizado nem deportado. Tudo, pelo que me lembro, ficou bem. O principal aqui é que os guardas de fronteira locais não comecem de repente a soltar fogos de artifício, ou pior, a atirar. Já teve algo parecido? Havia um vídeo semelhante, quando um homem parecido, em um aparelho igual, acho que se chama parapente ou algo assim, voava entre as montanhas. E de repente, os guardas de fronteira começaram a saudá-lo, atirando nele com fuzis automáticos. Ele sobreviveu, graças a Deus, conseguiu cruzar a fronteira, mas isso foi realmente pesado. Depois, o próximo já está indicado aqui. Fontes ucranianas dizem que há um enorme problema na linha de frente. As tropas da Federação Russa estão avançando para os últimos redutos da Ucrânia no Donbass. Aos últimos redutos da Ucrânia no Donbass. E quem fala sobre isso é a União, que sempre acusa que lá tem vários paramilitares e outras coisas. Mas aqui estão nos dizendo isso. O relevo do terreno, nos dizem, ainda favorece os defensores no leste, onde as tropas russas recentemente alcançaram maior avanço. Nunca aconteceu isso antes, e agora está acontecendo de novo. Se as forças armadas da Ucrânia não enviarem reforços para defender as cidades vizinhas de Kramatorsk e Slaviansk, as tropas russas podem muito bem chegar aos arredores dessas cidades até o final do ano, conforme relataram ao jornal letão Baltic Sentinel comandantes de várias unidades que estão lutando nessa região. Por que não informar a imprensa nacional ou aos próprios compatriotas? Quero dizer, simplesmente aos compatriotas, não nacionais. Afinal, não pode haver compatriotas que não sejam nacionais. É absolutamente impossível entender. Então, se vocês têm esses problemas, então falem sobre eles. Não, preferem alguns dos maiores jornais da Letônia, que provavelmente têm uns 300 leitores. Eles declaram o seguinte: em certos trechos da linha de frente, ela já começa a desmoronar lentamente. Simplesmente não há força suficiente para detê-los. Disse um oficial da brigada ucraniana que já luta há muitos anos na região de Kramatorsk e Slaviansk. Na opinião dele, existe um risco real de que as tropas russas possam chegar às cidades até o final do ano. Se isso não acontecer até lá, talvez isso aconteça até antes. Um comandante de batalhão. As brigadas que lutam na direção de Slaviansk, em geral, compartilham da mesma opinião. Os ataques deles, ou seja, das forças armadas da Federação Russa, vêm um após o outro. Por isso eles avançam. Antes as ofensivas não eram tão intensas, e um oficial ucraniano de alto escalão também reconheceu que as tropas russas podem muito bem chegar a Kramatorsk e Slaviansk até o final do ano. A Rússia está concentrando suas forças lá. Se organizarmos corretamente nossas operações, poderemos detê-los. O destino de Kramatorsk e Slaviansk ainda não está decidido. Enquanto isso, Zelensky já está tirando fotos, fazendo esses selfies, já bem em frente ao monumento de Zaporozhye. Vocês se lembram? Vocês lembram como terminaram os anteriores, mas ele é muito persistente, como podemos ver, muito confiante em suas habilidades e continua fazendo selfies. O mais interessante é que existe um vídeo em que ele estava discursando exatamente nesse mesmo lugar, e de repente um caminhão apareceu atrás dele do nada, com algum tipo de veículo na carroceria.
Muito provavelmente é uma montagem, claro, mas de qualquer forma, isso parece extremamente interessante. Depois, também nos contam que absolutamente todas as pontes para negociações foram queimadas. Mas, novamente, por esse talentoso líder. E agora Putin declara que nada de bom vai acontecer e que a escalada vai acontecer justamente na Ucrânia. Escalada principalmente para os civis e depois para os militares, como de costume. Dizem que Putin está se preparando para uma escalada da guerra na Ucrânia. As negociações chegaram a um impasse. Segundo 3 fontes próximas ao Kremlin, a Rússia está se preparando para intensificar os ataques contra a Ucrânia, depois de concluir que as negociações para um acordo de paz chegaram a um impasse. O que isso implica? O aumento de poderosos ataques com mísseis balísticos convencionais, incluindo o centro da capital, assim como alvos de infraestrutura em outras cidades ucranianas. Todos os mecanismos de negociação praticamente colapsaram, e ambos os lados em conflito voltaram ao ponto inicial da crise. Putin não vai parar a guerra sob pressão econômica durante os ataques às refinarias de petróleo russas e às redes logísticas. Moscou planeja atacar os setores mais sensíveis da economia ucraniana. Bem, no final das contas, ela já está atacando. E os alimentos, por exemplo, nessas mesmas redes como a Silpo ou outras, simplesmente desaparecem. Sim, lá ficam placas dizendo que o inimigo destruiu mais um caminhão ou mais um depósito, onde ficavam os estoques. Alimentos. Por isso, justamente esse produto você não pode comprar hoje. Mas isso alivia alguém? É preciso dizer que não, ninguém. É absolutamente natural. O que acontece lá na linha de frente? Temos uma zona cinzenta nos mapas militares ucranianos que mostra o campo de batalha em tempo real. A zona cinzenta começa em Chislevov, a 4 km a leste de Kramatorsk. 4 km. Isso não é nada. Isso indica que os soldados russos já penetraram nessa área. Se as tropas ucranianas não conseguirem detectar, localizar e eliminar eles, as tropas russas podem gradualmente aumentar suas forças lá e se aproximar das cidades. Isso ainda não significa que Kramatorsk esteja inevitavelmente em perigo, mas, para ser sincero, é uma suposição estranha, considerando que as forças russas já estão a apenas 4 quilômetros de Kramatorsk. Mas tudo bem, as colinas permanecem sob controle da Ucrânia fora das cidades, o que dá aos operadores ucranianos de drones um raio de ação maior e melhores posições. Mas se essas elevações também forem capturadas, então nada de bom pode ser esperado. Além disso, a Ucrânia está sob forte pressão. Ao sul de Kramatorsk, onde as tropas russas de fato assumiram controle da maior parte de Konstantinovka, e a cidade está localizada a cerca de 20 quilômetros de Kramatorsk, em linha reta. Um dos comandantes afirma que a situação continua ruim, mas as tropas russas vão precisar de mais alguns meses para capturar toda a cidade. No momento, ele diz, não parece que eles, ou seja, as forças armadas da Federação Russa, conseguirão avançar rapidamente a partir de Konstantinovka, disse o sargento-chefe do batalhão de drones. Ao mesmo tempo, as tropas russas conseguiram transferir operadores de seus próprios drones para Konstantinovka, mudando constantemente a zona de impacto. Bem, mas os jornalistas acreditam que não se pode descartar que, por iniciativa do novo comandante militar Dropatov, as forças ucranianas possam iniciar um contra-ataque bem-sucedido para reforçar a defesa de Kramatorsk. Mas, no geral, tudo isso soa interessante por aqui. Nada mal, considerando que nos dizem que simplesmente não há mais com que pagar. Aqui, por exemplo, tem um sujeito que em uma das entrevistas declarou o seguinte: porque não há recursos, nem mesmo agora, nem mesmo para cobrir o nível atual dos salários até o final do ano. Bem, digamos assim, quando você se propõe uma tarefa, então você precisa procurar maneiras de resolvê-la. Ou seja, mais uma vez enfatizo que encontrar recursos para as Forças Armadas da Ucrânia, bem, apenas para as Forças de Defesa e Segurança em geral, essa é uma tarefa conjunta do Governo e do Parlamento. Porque... Bem, depois disso, em geral ele começa devagar. Mas aqui nos contam, aliás, sobre que aquele mesmo Fedorov, que agora está contra si mesmo, já está concorrendo à presidência da Ucrânia, e não ao cargo de ministro da Defesa. Ele gastou algum dinheiro dos fundos que eram destinados ao pagamento dos especialistas militares, ou seja, ao salário dos soldados e oficiais. E ele gastou isso na compra, parece, de drones. Isso está sendo relatado, em geral, acaba sendo uma situação extremamente interessante. E, à luz desses acontecimentos, novamente, a situação na linha de frente parece um pouco diferente. Ou seja, uma coisa é quando estão lutando e têm, bem, salário, as pessoas têm alguma comida, bebida, esperança de um futuro melhor, não sei de que forma. E é totalmente diferente se não houver dinheiro. E o mais interessante é que já não existe um quadro claro da linha de frente.
Nos dizem que está cada vez mais difícil determinar onde realmente passa a linha de frente. Na Ucrânia, mapas públicos da linha de frente, como o Deep State ucraniano, já não mostram mais a situação real e objetiva do que está acontecendo. A razão está na mudança de tática de ambos os lados na guerra com o uso de drones, especialmente nos últimos meses. Aqui há realmente uma quantidade enorme de drones. Eles vão para lá e para cá, e além disso, grupos de reconhecimento e sabotagem, incluindo operadores de drones, também se movem para lá e para cá. Cravar bandeiras, essas mesmas lá, a 10 quilômetros da linha de frente. Fincar uma bandeira em algum lugar e depois se mostrar. Isso vale tanto para ucranianos quanto para russos. Isso atrapalha muito a avaliação da realidade atual. Mas além de tudo, atualmente a principal força que impede o avanço do inimigo são os grupos que utilizam drones. Se um grupo de assalto detecta um grupo de drones e é forçado a abandonar a posição, nesse setor imediatamente se forma uma brecha temporária sem drones, e outros grupos de assalto podem aproveitar. Todos podem, em geral, usar isso a seu favor. À medida que avançam para a retaguarda do inimigo, o caráter da guerra posicional também muda. Já não se pode imaginar a linha de frente como uma linha fixa, ou mesmo como uma zona com apenas alguns quilômetros de largura. Em vez disso, ela se torna cada vez mais ampla, um cinturão móvel com cerca de 10 quilômetros de profundidade. Em algumas áreas, especialmente em terreno aberto, ela vai se expandir ainda mais. Isso é ainda maior. Aqui podemos imediatamente lembrar como diziam que estava tudo uma maravilha. Agora, vão ser introduzidos novos contratos. Lembra daqueles contratos de 18, 22, 60... Além disso, não só não foram, mas também outros revas, que já têm mais de 60 anos. Bem, porque as articulações doem, quem tem 59 pode ser recrutado, mas aqueles que fazem aquela dança lá no local, ele fala pra gente como para uma boneca, esses não podem. Por quê? Bem, as articulações doem. Pescar com os netos pode. Ele também mostrou lá suas fotos, sem entender que isso gera rejeição e não ternura. E para todos os outros pode. Mas, bem, aqui, quem conta isso para a gente é um representante do parlamento. Vamos ouvir o que ele diz. Ele também fala sobre uma catástrofe, só que agora financeira. Houve uma resolução experimental do governo que introduziu contratos e pagamentos adicionais. Esperava-se que parte dessas ideias daquela resolução experimental se transformasse em leis. Então, vamos fazer assim. Quais são as suas expectativas? Ou, não sei, talvez você já saiba de algo, algum conceito sobre mudança na mobilização, reforma da mobilização. Você está perguntando se essa resolução experimental sobre o contrato vai continuar? Em primeiro lugar, o efeito dela é praticamente zero, porque ninguém está assinando esses contratos. Ou seja, ninguém... Bem, alguns jovens assinaram, alguém voltou sem um braço, alguém sem uma perna, alguém até mesmo sem membros. Depois disseram para eles: pessoal, agora vocês vão ter que pagar com o próprio dinheiro pelos seus próprios próteses. Não para todos, mas eu já mostrei o vídeo para vocês. Para alguém que perdeu uma perna, de novo, imagine, você, com 18 anos, ou lá pelos 20, perdeu uma perna. O jovem. E dizem para ele: olha, você tinha ali 180 mil euros. Ops, grivnias. Então vamos fazer assim. Pague do próprio bolso. Aqui está a conta. Aqui está. Tudo de bom. Até logo. Bem, é isso. Ninguém? Tem estatísticas? Como assim ninguém? Bem, tem. As estatísticas são bem aproximadas. Eles sempre se referem a mim, eu recebo feedback dos militares, ou seja, eles assinam, mas é muito, muito pouco. Ou seja, dentro dos limites, bem, digamos assim, se estamos falando da escala das Forças Armadas da Ucrânia, ainda mais das forças de defesa, isso está dentro da margem de erro, desculpe. Ou seja, acaba sendo em algumas décimas de porcento. Como ele diz, essa assinatura no volume de todos esses obrigados ao serviço militar assinam, bem, praticamente lá. Provavelmente, dezenas ou centenas de pessoas assinam dentro de um exército de centenas de milhares. Imagine, que fiasco! E gastaram muito dinheiro para atrair e convocar todas essas pessoas. Muito dinheiro mesmo. Teve até filmagens lá. Contrataram todo tipo de garotas e garotos, e vários militares que gritavam, incluindo o próprio Kellis, dizendo que encontrariam qualquer cargo para você. Financeiro, de TI, operador de drones, todos. Bem, depois que todos descobriram que o melhor cargo para esses personagens era ser preso e fugir de lá, com vigilância depois, meio que pararam de correr para lá. 2. Segundo, toda essa história só funciona se houver dinheiro. Não tem dinheiro, no futuro próximo não vai ter. Se Deus queira ou não queira, nem sei, começarem a assinar isso em massa, eu não faço ideia de onde vão conseguir esse dinheiro.
Então imagina, eles fizeram toda uma propaganda sobre os contratos, mas não tem dinheiro para pagar aqueles que assinarem esses contratos. Mas como assim? Quem é que deveria ser responsável por isso? E por que isso está sendo divulgado entre civis? Essa é uma pergunta retórica. Retoricamente, claro, não precisa responder, mas mesmo assim... E depois o presidente ainda nos diz que não há ditadura na Ucrânia. Você acredita nisso? Ou vamos deixar isso para o final, tudo bem. O que temos a seguir? Bem, na região de Vinícia, estão nos descrevendo aquele cara na Romênia voou de parapente. E na região de Vinícia, tentaram transportar um homem pela fronteira em caixas de banana, mas não deu certo. Porque, tenho certeza, simplesmente avisaram quem precisava saber. Avisaram para quem deviam, ainda ganharam um prêmio, e no final, esses caras que tentaram fugir, gastaram dinheiro e não conseguiram nada em troca. Ao mesmo tempo, como? Vejam, a situação na linha de frente já está se intensificando, está piorando para a Ucrânia. E o Kremlin, como mostrei no início, está preparando uma escalada contra a Ucrânia, após o fracasso das negociações. As negociações sobre o acordo de paz chegaram ao impasse. Como eu disse, os formatos de negociação praticamente desmoronaram, e os dois lados em guerra voltaram ao ponto de partida. Moscou está cada vez mais considerando os ataques ucranianos como ataques de estados da OTAN, já que os membros da aliança fornecem armas e informações de inteligência para Kiev. Agora não é o auge da escalada militar, mas em geral ela pode acontecer. Putin declarou, por exemplo, que estejam preparados para receber um contra-ataque nos setores mais sensíveis da sua economia. Atualmente, os Estados Unidos estão tentando fazer alguma coisa. Segundo várias informações, alguém esteve em Moscou, talvez o chefe da CIA ou outra pessoa. Mas, por enquanto, ainda não se sabe ao certo. Donald Trump disse que estão sendo feitas algumas tentativas de alcançar a paz, e ele espera que isso leve a algum resultado. Mas Trump é uma pessoa que, lembrem-se, nós já ouvimos antes, que nosso trabalho, nós temos muito orgulho dele, mas ele não trouxe resultados. Aqui está escrito sobre o diretor da CIA, John Ratcliffe, que informou sobre quem foi noticiado que ele fez uma visita a Moscou, mas aparentemente nada de especial aconteceu. Praticamente não há diplomacia. Por isso, Moscou vê poucas alternativas, além de uma escalada adicional para alcançar seus objetivos militares. Ainda há esperança de que Kushner e Witkoff tragam novas propostas. Mas aí apareceu Kellogg, aquele general, ex-general, parece que ele é general, que declarou, em primeiro lugar, que acha que as mulheres ucranianas devem lutar, porque a filhinha querida dele, veja só, lutou no Afeganistão. Bom, lá também ainda é preciso ver que função ela tinha. Provavelmente, assistente júnior do zelador-chefe, escrivã e assim por diante. Em segundo lugar, ele declarou que a Rússia não vai parar até capturar Odessa, a região e mais algumas outras. E ele contou mais alguma coisa lá. E ele também falou sobre o próprio rival dele, pelo que entendi, político, e sobre Witkoff e Kushner, dizendo que eles não entendem nada de guerra e que não vão conseguir negociar nada. Então imagina o quanto a diplomacia caiu, que até mesmo nos Estados Unidos, onde antes o corpo diplomático era mais ou menos forte, agora um representante dos negociadores declara que os outros não valem nada. Mas até que ponto isso pode chegar? Olha como a diplomacia caiu. Antes existia um corpo diplomático de negociadores. Eu, sinceramente, se algum subordinado meu, sendo assim bom, eu imagino uma situação dessas. Se alguém fizesse algo assim, eu acho que isso seria demissão imediata, com desonra, sem nenhum benefício, sem nada. Mas aqui, tudo bem. E então, já para os ucranianos, para os civis e não para os militares, prevêem que os russos vão tentar destruir grandes centros comerciais na Ucrânia. Ou seja, eles já estão destruindo, eu não sei o que esse Flash, não sei o que esse apelido significa, está pensando, mas ele é conselheiro do presidente sim. Mas os russos, ele diz, vão tentar destruir grandes centros comerciais na Ucrânia. E as pessoas terão no máximo 2 minutos para evacuar após o aviso de ameaça. E já estão tentando destruir as lojas da rede Epicenter no sul da Ucrânia, incluindo Odessa. Os russos fazem isso em particular porque é uma loja depósito, onde é possível destruir muita coisa. E ele conta. Esse mesmo homem, conhecido como Flash, dizia que é preciso ter cuidado nos centros de evacuação. Ou seja, essas pessoas ficam lá, alguns têm seu próprio bunker, outros têm uma casa de campo em Conte Aspa, outros têm uma vila em algum lugar na Itália, Espanha, ou até tudo isso junto. E contam para os ucranianos comuns, olha, se começarem a bombardear vocês têm 2 minutos, né? Mas tinha mais alguém lá, com algum apelido, que eu já nem lembro qual, dizendo que são 30 segundos do ataque até, do aviso, do alarme militar, do alarme antiaéreo. Até o impacto são 30 segundos.
Isso era sobre balística. Acho que foi o Kuleba que falou. Não lembro se foi o Kuleba homem ou a Kuleba mulher. Enfim, tem dois deles lá, então dá pra confundir. O próximo, sobre as posições das forças. Aqui de novo, o Zelensky fez uma selfie perto do monumento de Zaporizhia, o que leva aos pensamentos mais sombrios. E declarou que as posições das forças de defesa na região de Donetsk foram reforçadas por 2 agrupamentos, sob o comando de Prokopenko e Beletsky. Os maiores, digamos assim. Generais, mas enfim, nada talentosos. O chefe de Estado publicou uma mensagem em vídeo de Zaporizhia e contou que, junto com Dropat, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia e o ministro da Defesa discutiu os próximos passos na linha de frente. Além disso, ele afirmou que esteve exatamente nessa linha de frente, mas, novamente, tudo lá parecia um pouco diferente do que realmente é uma linha de frente. Primeiro, diz Zelensky, nossas posições na região de Donetsk serão reforçadas graças a 2 agrupamentos renovados. Os comandantes serão os heróis da Ucrânia, Denis Prokopenko e o herói da Ucrânia, Andrei Beletsky. Hoje, eu concedi a Andrei a Estrela de Ouro de Herói. Porque Pirsy, um resquício da URSS, ainda existe e não foi tão descomunizado? Bem, é absolutamente impossível de entender. A Estrela de Ouro de Herói existia na URSS. Era uma condecoração tão alta e era concedida tão raramente a verdadeiros trabalhadores e heróis de guerra que, em geral, as pessoas os admiravam. E agora sim, tudo bem. E também dizem que não há dinheiro suficiente. Já era. Faltam 27 bilhões de grivnias. Imagine, não milhões, bilhões. Ou seja, olha só quanto é isso, e esse dinheiro era planejado para ser gasto até o final do ano, mas já não existe mais. É como em South Park, quando o Stan, se não me engano, vai ao banco, um dos garotos, das crianças que participam disso tudo, o personagem do desenho animado. E ele diz, minha avó me deu $100 para eu investir no meu futuro. O gerente do banco fala, ô garoto, muito bem, você pensa no seu futuro, você é tão perspicaz, muito inteligente. Pega o cheque dele, coloca na gaveta, faz tudo e diz, e não tem mais. O garoto pergunta, não tem o quê? Ele responde, seu dinheiro não existe mais. Mas por que não existe? Bem, aqui, sabe, as coisas não saíram como planejado. O próximo chega, empurra, aí vem garoto, depois a vovó, a mesma coisa, estou resumindo, também, e o dinheiro some. Bem, é mais ou menos assim, só que aqui não são $100, mas 27 bilhões. A diferença, claro, é pequena. Mas no geral, aqui há especialistas que podem lidar com isso. No orçamento não há dinheiro. Isso foi declarado pelo deputado do partido, bom, qual mais poderia ser? Servo do povo, naturalmente. No momento, ele diz, não há recursos nem para cobrir o nível atual de salários até o final do ano. Por que não votamos no projeto de orçamento para o ano 26? Porque esse problema já havia sido colocado no final do ano 25. Mas os deputados, resumindo, não têm culpa de nada. Isso é óbvio. Ninguém é culpado, todos são culpados, menos eles. Desde o início ficou claro que em cerca de meio ano surgiria a questão da falta de recursos para as forças de defesa. E foi exatamente isso que aconteceu. Estamos falando sobre déficit aqui. Além disso, Zelensky disse que houve excesso de gastos no primeiro semestre. Foram usados recursos que estavam planejados para o segundo semestre. Ele diz que temos que lidar com a falta de financiamento. Por causa das particularidades do funcionamento do orçamento de defesa, no início deste ano, o Ministério da Defesa usou os recursos previstos no orçamento para o final do ano. O déficit total é de 27 bilhões. Isso é muito importante para nós. Mas, sinceramente, não vou mais entrar na lógica da narrativa, no que ela contém. Quais mensagens estão lá? Bem, isso tudo é tão absurdo. Estão empurrando umas coisas muito loucas. Para nós, isso é importante. Mas, poxa, está claro. 27 bilhões foram jogados fora, desculpe a expressão, em algum lugar. Para nós isso é importante, mas, sinceramente, estou chocado que tudo isso seja descrito com essas palavras. E aí ainda tem esse Fyodorov falando, ele meio que faz referência a esse dinheiro. Zelensky diz que é justamente o Fyodorov o culpado pelos gastos desse dinheiro. Declarou que quer ser presidente lá e que são necessárias eleições. E aqui o interlocutor é alguém próximo ao gabinete do presidente. Conta que Fyodorov apresentou um programa político com 3 pontos. Propôs substituir Zelensky, combater a corrupção e unir as pessoas. Mas também diz que ele realmente quer alcançar tudo isso. Ele se apresenta como alguém muito verdadeiro, um defensor da verdade, um ativista, alguém que busca a justiça, um divulgador da verdade, que para cada um é diferente, e coisas do tipo. Mas é preciso lembrar a todos que Fyodorov veio junto com Zelensky em 2019. Eu ainda me lembro de uma foto daquela época, quando Zelensky ainda parecia o Zelensky. Ele estava abraçado com Fyodorov, de camisa branca. Os dois sorriam simpaticamente. Mas isso foi há 7 anos. Pense bem, há 7 anos. Essas pessoas caminhavam lado a lado. Uma mão lava a outra. E agora um deles diz, vocês sabem, tem corrupção aqui.
Ah, vamos lá, o que está acontecendo aqui, o que está rolando? E, para enfim finalizar tudo isso, não tem vídeo só do Zelensky. De repente, um presidente báltico, acho que é da Letônia ou da Lituânia, sinceramente eu confundo, me desculpem, aparece e diz: O seguinte, e eu também gostaria de responder à primeira pergunta, pelo que entendi. Houve uma pesquisa que mostrou que cerca de 70 cidadãos ucranianos estão prontos para vir à Estónia para ajudar e defender nosso país. Aqui, esse é um número enorme e somos muito gratos por isso. 70 cidadãos ucranianos, segundo alguma pesquisa misteriosa, estão prontos para ir defender essa tal de Trei-Baltia. Também dá vontade de perguntar, estão em sã consciência com essas pesquisas todas? Primeiro, quem as realizou? Segundo, talvez até tenham perguntado para alguém, você quer ir para o exterior? Sim, claro, quero. Claro, ele disse que quer. E no final, deu nisso aí. Tudo bem, vamos dar uma olhada no geral nos líderes poderosos. Aqui tem, por exemplo, um representante da indústria alimentícia que vendia Cheburex. Agora, de repente, é diretor do Centro de Soluções Anticrise. E agora, na minha opinião, todas as declarações do Presidente são uma forma de obter o direito moral, caso seja necessário, de realizar um ataque preventivo contra Belarus. É a primeira vez que vejo o presidente falar sobre medidas preventivas em seu discurso. E chamamos isso para o Lukashenko não tentar nada, sim. Bem, o Presidente ainda fala gentilmente com o Lukashenko, se você reparou. Bem, isso foi na época do conflito com Lukashenko. Agora tudo se acalmou, mas é para você entender a tensão da situação. E tem também o Laptin, o filhinho do juiz, que nasceu em berço de ouro, que de repente até disse por alguns dias que tinha lutado e postava fotos. Agora ele é um veterano, e esse veterano conseguiu dinheiro de algum lugar. Uma hora, ele compra motos pesadas caríssimas. Outra hora, ele viaja por todos os países. Ele pode sair do país. E ninguém entende como, porque parece que aqui não tem rotação nem desmobilização. Mas para o filho do juiz, tudo é permitido. E agora ele está contando o seguinte. Em seguida, ele critica as tendências autoritárias, em particular a mobilização forçada. Bem, vamos falar francamente. A mobilização, de qualquer forma, por si só, já é coerção. Coerção para cumprir seu dever de defender o país. Então você está contra isso. Mas ao que parece, ele já passou aqueles poucos dias defendendo. E agora todo esse senso de dever. O centro de recrutamento, sobre pegar pessoas nas ruas, sobre violações por parte do centro de recrutamento e basicamente fazer hype justamente sobre esse tema. Bem, vem aqui, provavelmente, né? Novamente, as habilidades orais, no sentido de oratória desse personagem, simplesmente causam ternura. Ele fala assim, bem, você bem, é isso aí, bem, poxa, bem, e aí, bem, vamos lá, bem, vem aqui, de que bairro você é, garotinho? Bem, de onde eles vêm, afinal? Bem, os juízes não tinham dinheiro suficiente para ensinar esse personagem a ter novamente habilidades de oratória, para ensiná-lo a pensar de forma lógica. Agora imagine lá por 39, pessoas judias que estão fora da Alemanha nazista e criticam, por exemplo, a própria Alemanha. Eles dizem, então vem aqui e critique. Bem, sobre o que podemos falar aqui afinal? Tudo bem, não estou me despedindo de vocês. Até mais. Escrevam nos comentários o que acham. Não se esqueçam de se inscrever. Precisa procurar. Como sempre, algumas respostas. Se o Trump de repente realmente decidir que não vai fornecer armas para a Ucrânia, então tudo bem. Mas não devemos contar com isso. Precisamos confiar em nossos próprios esforços e no apoio dos aliados europeus. E, novamente, surge a questão sobre nossos mísseis balísticos. E no Estreito de Barmutsky, por enquanto, tudo continua consistentemente ruim.